Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem. Sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com o cabelo solto, que é preto, a minha pele é parda, estou com um vestido metade cinza, metade vermelho e ao fundo um cenário maravilhoso. Começamos a nossa aula com língua portuguesa em ação. Qual é o assunto? Compreendendo textos não verbais. Vamos lá? Bom, nossa missão de hoje é compreender textos não verbais. Eles estão à nossa volta o tempo inteiro. Você sabia que até a forma que uma pessoa se senta é uma expressão ou uma manifestação de texto não verbal? Então, vamos lá. Textos não verbais. Compreender textos não verbais. O que compreender em textos não verbais? Desenhos, cores variadas, as cores têm significados. Linhas em formatos distintos, envolvendo ou dando a ideia de equilíbrio, de aceleração, de agilidade, de lentidão. Temos também ideias em movimentos. Como assim? Algumas figuras representam ideias. Por exemplo, uma lâmpada, somente ela, acima de uma cabeça de uma pessoa, em uma fotografia, representa uma ideia, ok? Formas diversas que podem caracterizar qualquer coisa dependendo da intenção do autor do texto. E figuras diversificadas, sejam objetos, figuras representando animal ou diversos animais, seres mitológicos, formas geográficas, não é? Então a gente tem todas essas manifestações, essas representações dentro de um texto não verbal. Seguindo, observe a projeção desta imagem. O que é que ela passa para você? Que sensação você tem ao visualizar a imagem do homem ainda primata, não é? E a transformação do homem na atualidade. Que leitura você faz dela? Pensa um pouquinho. Vamos agora fazer uma leitura mais precisa, uma leitura possível. Não é precisa porque a interpretação ela não é precisa, mas ela é possível dentro dos conhecimentos de cada pessoa. Vejamos. Bom, interpretação possível. Eu coloquei aqui duas interpretações. O movimento indica mudança gradual do homem primata para a figura do homem na atualidade. Observou como é fantástico esse movimento? A tecnologia auxiliando o homem conhecer como foi esse processo? O segundo ponto. O processo de transformação mostra a desconstrução de uma fisionomia, a desconstrução mais fechada, mais sisuda de um primata, para a fisionomia de um homem mais leve, mais tranquilo e sem caracterizar nenhum tipo de contrariedade, como a primeira imagem, a primeira impressão, né, que a gente tem quando a gente visualiza essa fotografia aí congelada. Na verdade, o vídeo congelado, a gente tem uma fotografia. E nesta fotografia você tem a ideia de que ele está extremamente aborrecido, mas não é. Seguindo, essa outra projeção aí, este outro vídeo, que impressão você tem? Observe a transformação deste primata para a transformação do homem, como o homem se configura, como foi essa projeção, essa transformação ao longo do tempo. Observou? Olha como é fantástica a ciência nos auxiliando e trazendo para o mundo essa mudança. Agora, vamos para uma leitura possível. Bom, aqui também temos duas. A estrutura física do primata sofreu transformação ao longo do tempo. O anterior você viu um ar mais fechado, mais sisudo. Esse, um ar mais leve, menos contrariado, não é? O segundo ponto, a ciência em constante evolução trouxe à tona a teoria da evolução da espécie e possibilita que todo ser humano
acesse, ele não precisa ter se debruçado sobre os livros para desvendar esses mistérios, porque a ciência nos convida e nos apresenta e nos solicita esse olhar mais apurado sobre a ciência. Veja agora este outro texto, também não verbal, só que é um texto estático. Ele não está em movimento como os dois anteriores que apresentei para vocês. Veja, a projeção ou a transformação marcada por 5 figuras do símil, do primata, ao ser humano. Mas o primata não tem lixo na mão, todo o processo de transformação não tem. Mas o ser humano já tem um saco preto com lixo. E onde ele joga esse lixo? No cesto, que tem o símbolo da reciclagem. A reciclagem, este símbolo, eles são 3 setas, uma voltada para a outra, dando a ideia de movimento, que tudo na natureza se transforma e nada se perde. Ok? Assim também podemos fazer com o lixo e aí preservaremos o nosso planeta. Daí a ideia do mapa mundi em cor verde. Observou que fantástico? Agora vamos para que vocês visualizem na escrita aqui. Interpretação possível. A coleta de lixo é um sinal de evolução humana. Concorda? Ou vocês concordam comigo? O lixo surge à medida que o homem evolui. Quanto mais ele evolui, mais ele produz, mais essa demanda de produção tem como retorno lixo para a natureza. E o que faremos? Bom, o símbolo de reciclagem no balde de lixo e o mapa verde indicam uma consciência de preservação e uma mudança em conformidade com a evolução do homem. O homem evolui, porque ele evolui, ele não precisa poluir. Assim, ele precisa preservar a casa dele. Agora é com você. Observe a imagem. Também a ideia de evolução, mas em outro sentido. E aí eu proponho, em uma roda de conversa, apresente as interpretações possíveis. Por que possíveis? Porque cada pessoa vai interpretar de um jeito. Vai olhar para um ponto específico, ok? Gente, até aqui fizemos o nosso trabalho de expor para vocês os textos não verbais. Alguns, e pensando que sempre são interpretações possíveis. Deixo um beijo, um grande abraço e até o próximo encontro.